Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a mais nova animação lançada pela Netflix, que chegou ao catálogo sem muita divulgação. Pelo que eu me lembro, eu devo ter visto uma ou duas coisas sobre ela nas redes sociais, nas páginas oficiais da Netflix, mas que depois do lançamento que se deu na última quinta-feira, o filme fez sucesso com o público e alcançou o top 1 do catálogo. Então, alguma coisa de positiva deveria ter nele. Eu resolvi dar a chance, fui assistir e agora vim trazer minhas opiniões a respeito dele para vocês. É claro que eu estou falando de Como Mágica. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Como Mágica vem nos contar sua história através da perspectiva de Oli. Ele é um puco, uma espécie de roedor, que vive ali entre os animais de sua mesma espécie, em uma ilha isolada do resto do ecossistema em que eles estão inseridos, por conta da tradição que foi disseminada ali entre os pucos de que eles não devem confiar em nenhum outro animal que não seja da própria espécie. Uma regra que Oli está sempre colocando em questão quando ele deixa a curiosidade dele falar mais alto. Ele quer saber mais sobre o mundo em que ele vive, sobre os outros animais, ele se interessa em saber sobre outras espécies e isso é desaprovado pela família dele. E esse receio que os pucos têm em relação aos animais de outras espécies se deve a uma lenda muito antiga que conta que os animais daquela região não se integravam muito bem. As espécies não sabiam coexistir em harmonia. E isso foi modificado quando criaturas chamadas Zou chegaram ali, que são criaturas gigantes, que ofereceram um artifício que ajudou na convivência de todas aquelas criaturas ali. Esse artifício é uma magia antiga que é canalizada através de brotos mágicos, que são brotos que surgem de uma parte do corpo ali dos Zou e que, ao entrarem em contato com esses brotos, os animais tinham a possibilidade de mudar de espécie. Então eles conseguiam saber mais sobre como é estar no lugar dos outros animais e isso ajudou todos eles a se entenderem, a se compreenderem e a harmonia funcionar. Porém, com uma interferência nada amigável daquele que é conhecido como o Lobo de Fogo, os Zou foram banidos desse território e por conta disso a harmonia foi quebrada novamente. E a partir daí, todos os animais vivem por sua própria conta e são hostis com aqueles que são diferentes entre si. Então a família de Oli não considera muito benéfica essa curiosidade, essa ânsia que ele tem em entender mais sobre os outros animais daquela região. Mas isso é mais forte do que ele. E é em uma situação em que ele interage com um animal de espécie diferente que ele vai acabar prejudicando os animais da espécie dele. E isso vai fazer com que ele se feche para contatos com animais de outras espécies, porque ele sente culpa pelo que acontece com a espécie dele por conta dessa atitude. Então, a gente vê que Oli cresce mais enrijecido para esse contato, principalmente para a espécie com quem ele teve essa interação e que causou esse problema para os pucos. Porém, o caminho de Oli vai se cruzar novamente com um animal dessa espécie que ele tanto repudia, que são aves majestosas conhecidas como javans. A ave em questão é Eve, e ela vai se envolver junto com Oli em uma aventura quando os dois acidentalmente entrarem em contato com brotos mágicos, que a essa altura já são bastante raros no vale. Porém, esse contato que eles têm acaba fazendo com que eles troquem de espécie. E agora, com um na pele do outro, eles vão ter que enfrentar uma aventura repleta de perigos, mas que também vai mostrar para eles que essa diferença entre os dois não é uma coisa tão ruim assim. Bom, por aí vocês já perceberam que Como Mágica lança a mão de duas tropes clássicas, tanto da literatura quanto do cinema,
e da TV, que são inimigos que se tornam amigos e a troca de corpos. Embora eles tragam uma aventura que se foca bastante nesse recurso narrativo que a gente já conhece de outras produções, o filme busca trazer diferencial em todas as outras instâncias dele. Então, a gente tem um ecossistema único sendo apresentado aqui nesse vale onde toda a história se situa, porque nós temos animais que são trazidos, mas que não são animais que a gente encontra no meio natural, são espécies criadas, seja do zero ou misturando elementos da fauna e da flora e criando uma espécie que visualmente ali traz uma coisa inovadora para você. Nós temos os pucos, que são roedores que não existem no mundo natural. Nós temos os javas, que são aves que pela anatomia você já consegue perceber que são criaturas idealizadas para o filme. Temos os veados e os lobos, que são feitos de madeira. Nós temos ouriços, que são feitos de pinha, ursos de pedra, peixes feitos de folha. Então a gente tem um ecossistema aqui bem original dentro desse filme. E a forma como eles introduzem essas criaturas aqui é uma coisa tão funcional e bonita que só isso já cativa a sua atenção. Porque é muito interessante você ver um ecossistema criado do zero ali para te apresentar uma coisa nova numa narrativa que não é tão nova assim. Isso sem falar dos próprios Zoos, que são criaturas tão intrigantes quanto enormes. E eu gostaria de saber muito mais sobre eles, porque como eles são tidos como lendas, o filme não fala muito sobre eles não têm muito tempo de tela, mas são criaturas muito fascinantes. Então é um ponto a mais nesse filme aqui, porque eu gostei muito da criatividade que eles tiveram em trazer todas essas espécies de animais aqui, integrar fauna e flora de uma maneira inteligente e fazer com que isso jogasse a favor da narrativa também, porque sim, a mudança dos materiais aí anatômicos desses animais é algo que chama a atenção, mas que também conta muito para que a narrativa tenha alguns artifícios ali funcionando justamente por conta da forma que esses animais são apresentados para a gente. A animação do filme tá muito boa. A parceria da Netflix com a Skydance para essa produção deu muito certo, tanto no visual quanto no roteiro, porque aqui nós temos John Lasseter, aquela lenda viva da história da Pixar, como consultor criativo do filme, e os roteiristas também não brincaram em serviço, porque embora eles tenham construído a narrativa em cima de clichês, eles trouxeram uma história que reserva algumas surpresas para o público. E isso é algo que me chamou a atenção, porque eu gosto muito quando o filme consegue trazer ali algumas surpresas que eu não consigo antecipar. Quando tem pontos de virada que eu já não estava esperando, o filme já ganha um saldo ainda mais positivo para mim. E foi o caso desse aqui, porque tiveram alguns pontos de virada aqui que eu não consegui ver chegando e que quando aconteceram, eu parei, fiquei refletindo e pensando sobre o filme, e você vê que os elementos estavam lá, mas eles foram tão bem colocados, tão bem posicionados, que você não consegue antecipar aquilo ali. Mas tudo funciona, tá tudo tão bem costurado dentro da narrativa, dentro dos elementos, que o filme dá as pistas, mas você não consegue pegar até que o momento certo chegue. Mas o roteiro do filme não é bom apenas pelas surpresas, mas também por todos os elementos que ele inclui. Porque nós temos personagens que precisam ser introduzidos e desenvolvidos, e eles escolhem fazer isso girar em torno dos protagonistas ali. Então, a gente tem mais da narrativa seguindo Ollie e Eve, e eles conseguem desenvolver esses personagens, mostrar o passado deles, falar sobre as motivações, criar um vínculo sobre eles ali, desenvolver uma química de amizade entre os dois que funciona muito bem. Então você sofre com eles, se emociona com eles, você se apega a eles, e isso é possível dentro de um roteiro que se dedicou a fazer isso, porque quando a gente não tem o desenvolvimento adequado, quando os personagens são unidimensionais, quando a gente só tem deles aquilo que é benéfico para a narrativa mostrar, a gente não consegue se conectar. E não é o caso aqui. A gente mergulha no mundo desses personagens, vive a aventura com eles e se apega a eles, se identifica com eles. Então, foi algo que o roteiro também conseguiu fazer muito bem. Ele carrega comédia, aventura, drama, tudo na medida certa para garantir que a narrativa chegue para o público de uma maneira que a gente consiga ver toda a pluralidade e toda a complexidade que eles queriam trazer dentro daquela história ali. E, acima de tudo, fazer desse um filme que consegue atingir todas as idades, porque ele vai ser compreendido pelas crianças, mas também tem questões que os adultos vão conseguir compreender melhor. E ele vai funcionar em todos os casos. Então, é
outro ponto positivo desse filme, que me chamou a atenção, que mostra o cuidado que a produção teve no produto final que eles iam apresentar aqui. E como não falar do elenco de dublagem, porque nós temos os protagonistas dublados por Michael B. Jordan e Juno Temple, e o elenco ainda conta com Cedric the Entertainer, e todos eles estão muito afiados aqui para trazer essa narrativa através da voz deles de uma maneira muito convincente. Então o trabalho está muito bem feito nesse aspecto também. Dessa forma, eu sinto que Como Mágica chega ao catálogo da Netflix despretensiosamente, sim, mas disposto a mostrar para todos aqueles que derem a chance a ele que eles têm muita qualidade para exibir ao longo de toda 1h40 do filme. Então, se você está querendo uma diversão aí para o seu fim de semana, para o seu tempo livre, para passar um tempo em família, dá play Como Mágica que você não vai se arrepender, porque é uma das pérolas guardadas ali no catálogo que vale a pena ser vista, que vale a pena ser reconhecida, como tantas outras animações que já vieram antes dela e que estavam ali no catálogo esperando apenas por uma chance de entreter e mostrar a que veio para o público. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Como Mágica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo pra galera que curte os temas que a gente faz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever, não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!